Estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina Metodologia do Ensino de Geografia. Nós estamos na unidade 1. Nós iremos tratar hoje sobre a estrutura da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e o ensino da Geografia. Para ter acesso ao material da disciplina, você que está matriculado comigo, basta acessar o Google Sala de Aula, na unidade 1 da nossa disciplina, aula 3, e acessar o texto para leitura, a estrutura da BNCC e ensino de geografia. Então vai estar lá um texto para que você acompanhe as discussões dessa aula e participe de nossas atividades que nós iremos passar no decorrer da disciplina. Para entendermos a relação da BNCC com o ensino da geografia, nós temos que levar em consideração a definição do que é esse documento. Então, a Base Nacional Comum Curricular, enquanto uma diretriz para o ensino básico no Brasil, é um documento que tem status de norma, é um documento normativo que vai definir e vai apresentar um conjunto de habilidades e conhecimentos essenciais, onde todos os alunos que estão no ensino básico, né, da rede de educação no Brasil, devem atender. E essas aprendizagens, elas estão relacionadas às diversas etapas, certo, da educação básica. Então, aqui o objetivo principal da BNCC, ela tem como meta, né, balizar a qualidade da educação do país, uma vez estabelecendo um conjunto de habilidades e competências em que os professores de cada área terá que observar. Então, considerando o patamar de aprendizagem e desenvolvimento a que todos os alunos que estão na rede básica da educação, a rede pública, né, especificamente deve atender. Como também os livros são distribuídos nessa rede básica da educação, essa rede pública, também deve seguir. A Base Nacional Comum Curricular também estabelece critérios para as escolas, né, da rede privada. A produção de material didático também terá que ter como referência a BNCC para o desenvolvimento do conteúdo, tanto nas séries iniciais, no caso do ensino fundamental, como no ensino médio. Então, vamos conhecer um pouco do histórico da BNCC. Então, vamos começar aqui, enquanto um documento que define ou parametriza as etapas de evolução do conhecimento na educação básica. Podemos iniciar aqui com a Constituição Nacional como sendo o documento que vai apresentar os primeiros fundamentos do direito da educação básica e de qualidade. Então, nós temos aqui o primeiro documento que vai ser considerado o marco fundamental para a educação no país. Então, daqui vai surgir outros documentos. Em 1988, né, com a Constituinte, nós iremos observar que ela vai dar, né, a subsídio, considerando os direitos apresentados na Constituição, como, por exemplo, o ensino fundamental, assegurar a educação básica, comum, perspectiva dos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais, que devem ser implementados através da rede de educação básica, né? Então, o Estado aqui já toma a responsabilidade de estabelecer e de trazer à população
esses valores. Uma vez que nós observamos alguns críticos que dizem que o Estado não deve se apropriar tanto dessa etapa, né? Onde alguns indicam que as séries iniciais, educação, no geral, educação básica, deveria ser função do Estado. E outros falam que deveria haver uma complementação entre o Estado e outros métodos de ensino, como, por exemplo, a escola domiciliar. Uma vez que o Estado não deveria, né, ser o principal regulador da educação, uma vez que existem diferentes métodos e outros conhecimentos também importantes para serem apresentados como critérios, né, para a educação básica. Mas enfim, isso aqui é outra discussão. Nós vamos prosseguir aqui com a evolução histórica desse documento. Então, em 1996 surgem os famosos PCNs. Aqui nós temos os Parâmetros Curriculares Nacionais, que foi uma espécie de BNCC dos anos 90, que teve também como princípio trazer os parâmetros para a educação básica no Brasil. Então, teve a série, né, do primeiro ao quinto ano. Também tivemos aí do sexto ao nono. E os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio. Então, um documento também muito importante, trouxe, né, várias possibilidades de construção do conhecimento nas diferentes áreas, geografia, matemática, biologia, português, entre outros. Esse documento foi promulgado pela Lei 9.394, de dezembro de 1996, no artigo 26, né, da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica. Em 1998, nós tivemos aqui o PCN do ensino médio, que foi um documento produzido a complementar o documento de 1997, que abrangeu especificamente a educação fundamental. Então, o PCN do ensino médio vai consolidar, né, essa base que foi instituída, né, nos PCNs de 1997, nos primeiros anos, né, do primeiro ao quinto. 1998, que veio, né, os PCNs do sexto ao nono ano. E em 2000 foi apresentado os PCNs do ensino médio, o Parâmetro Curricular Nacional. E esse aqui foi apresentado em 4 partes. Então, foi esses documentos que, a princípio, regeu a educação básica durante, basicamente, aí, quase 10 anos, 1997, né, e a década de 2000. E tivemos outros documentos complementares que foram importantes, né? Então, a partir desses documentos que foram instituídos desde 1997, começou-se a discussão sobre a atualização, né, dos parâmetros curriculares da educação básica. Teve o CONAE 2010, Conferência Nacional da Educação, teve a presença de especialistas em diferentes áreas. Então, a ideia e a discussão geral que foi estabelecida nesse evento foi que o documento, o PCN, deveria passar por uma reestruturação em função das novas exigências, né, no campo da educação, das habilidades e competências em torno, podemos até citar, do avanço das novas tecnologias da informação e comunicação, que pouco era observada nos PCNs. Isso foi uma
uma discussão muito importante, uma vez que o mundo hoje, né, já se apresenta em vários setores digitalizados e informatizados, e a BNCC ela é construída, no caso dos anos 90, no período em que o meio técnico informacional ainda estava, né, nos seus primeiros rabiscos, né? No Brasil era um país ainda voltado para a produção e utilização de meios impressos para a construção do conhecimento. E hoje nós temos uma realidade completamente diferente. Então temos aqui, em 2010, essas discussões, tanto do CONAI, como também aqui de outros momentos. Temos aqui o link da resolução 4, né, que instituiu aqui a observação aqui do planejamento curricular nas escolas do ensino médio. Temos aqui em 17 de dezembro de 2010 ainda, a resolução número 5 de 17 de dezembro, que fixava aí as diretrizes nacionais para a educação infantil. Aí tivemos aqui outras resoluções que foi paulatinamente sendo levadas, né, a uma discussão mais ampla de reformulação das bases nacional comum e curricular. Então, ou para o que seria a Base Nacional Comum e Curricular. Essas discussões que se deu entre 2010 até 2018, né, nós temos aí várias discussões que foram proferidas, como o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, em 2012, Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, temos aí o CONAI de 2014, também traz novas discussões a respeito da educação brasileira. E aqui, especificamente, em 2014, foi o momento em que houve as discussões mais fortes relacionadas à necessidade de formulação de um referencial mais atualizado, né, com o que se tornaria a BNCC, né, esse documento que nós vamos apresentar. Então aqui foi ventiladas as primeiras discussões a respeito, né, de um referencial mais atualizado. Temos as deliberações e em 2015 nós temos aqui o que foi a primeira versão da BNCC. Então, a BNCC, ela basicamente é um documento que foi formulado e foi debatido no CONAI de 2014. Aqui foi deliberado as primeiras análises sobre os tópicos a serem priorizados na educação básica a partir, né, desse novo momento. E tivemos aqui a presença de diferentes colaboradores. Então, aqui vai surgir, né, um documento ainda no governo Temer. Nós temos aqui uma consolidação de um importante marco que vai hoje servir como diretriz para a resolução de diferentes aspectos da educação básica, como, por exemplo, a instituição de áreas temáticas, de habilidades e competências em todas as áreas voltadas para a digitalização, né, ou informatização do ensino, utilização de diferentes metodologias, em que também contemplem as novas tecnologias da educação e comunicação.
Então, portanto, em 2015 surge a primeira versão do que nós conhecemos hoje como Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Então, setembro de 2015, a primeira versão é disponibilizada e temos então uma evolução desse documento, né? Temos hoje as versões online em PDF. Então, aqui nós observamos, né, algumas discussões contra a BNCC. Alguns especialistas advogam, né, uma reformulação desse documento, tendo em vista o caráter genérico, né, que muitos acusam o documento de ser, que é um documento neoliberal, que foi feito para promover um cidadão voltado para o mercado e suprimindo, por exemplo, a reflexão mais crítica desse aluno diante dos processos de desigualdade e de conflito de interesses que existe, né, na sociedade. No entanto, outros falam que a BNCC ela traz essas pautas que basicamente prioriza uma formação técnica e mais voltada, né, de forma mais coerente para o mercado, sem suprimir uma reflexão crítica desse aluno. Então temos várias vertentes, né, tanto a favor quanto contra esse documento. Então temos aqui já os fóruns que foram sendo desenvolvidos para o aperfeiçoamento desse documento, dessa versão, indicando, né, sempre pelo governo que é um processo colaborativo, né, na construção dessa Base Nacional Comum Curricular. Então, o então ministro da Educação, Mendonça Filho, ele coordenou a implementação da Base Nacional Comum Curricular. E temos essa versão que nós vamos trazer para vocês aqui, né? Então, até hoje, 2018, né? Desde 2018 até 2021, nós temos aí várias etapas de implementação, considerando que os livros voltados para a educação fundamental, as séries iniciais já estão em circulação. Esse ano, 2021, já entra para as escolas, ou já foram distribuídos, né, livros que participaram de editais no ensino médio, livros que já estão formatados dentro da perspectiva da Base Nacional Comum Curricular. Até então, somente livros de ensino fundamental das séries iniciais estavam, né, direcionados para a BNCC. Então, a partir de 2021, os livros de ensino médio serão formatados já, os livros a serem distribuídos na rede da educação básica no Brasil como um todo já vai estar no formato da BNCC. Então, vamos ver um pouco da estrutura da BNCC. Então, como o documento já aponta, a BNCC ela foi elaborada por diferentes especialistas. Aqui o documento já reafirma esse compromisso, essa pactuação de que toda essa construção didático-pedagógica foi feita, né, por diferentes áreas, especialistas que estavam comprometidos a desenvolver um documento mais atualizado e completo possível a considerar as demandas do estudante, né, e a sua formação para o futuro. Vamos aqui. O documento assegura também que sua construção foi a partir de amplos debates entre a sociedade e os educadores.
Aqui a ideia também é que o documento do ensino médio, também de outras etapas, como o ensino fundamental, se adequou aos currículos regionais, ou seja, as propostas elas não fecham a caracterização da educação ou dos fenômenos a serem estudados em âmbito regional, isso tanto da rede particular como da rede pública, né? Então, aqui, a ideia é que esse documento garanta um conjunto amplo de aprendizagens que sejam essenciais aos estudantes brasileiros. Seu desenvolvimento integral por meio das ações de competências que serão trabalhadas pelos educadores. Então, o documento também assume o compromisso de não alterar o quadro, né, e a autonomia do professor, certo? O professor está também livre para associar diferentes metodologias às unidades temáticas que são propostas pelo documento. Então, o documento deixa claro também que ele por si só não vai alterar também o quadro da desigualdade que ainda persiste na educação básica no Brasil. E a ideia é que a educação básica da rede pública ela seja parametrizada frente aos currículos, né, de diferentes instituições de renome no Brasil e que influencie na melhora, né, de diferentes tópicos e leve o aluno a se aproximar de uma demanda ou de uma exigência mais atualizada do mercado de trabalho. Isso, né, considerando o ensino básico das escolas públicas, como também da rede federal, né, que traz uma formação complementar, que é o caso do ensino técnico profissionalizante. Então, essa é o texto, né, que o documento apresenta como um compromisso a ser firmado com a sociedade. Mas vamos entender um pouco aqui da estrutura da BNCC, que apresenta, né, o documento para as etapas do ensino básico. Né? Isso nós conhecemos o ensino básico, que é dividido em educação infantil, primeiro, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, a educação básica no Brasil, essas três etapas, vão definir, né, a formação elementar aí do profissional aqui no Brasil, certo? As primeiras etapas de formação. Então, os fundamentos pedagógicos que a BNCC traz, ela está apresentada, ela vai ser apresentada para o Brasil, né? Já foi nas etapas iniciais, na educação infantil e nas séries que correspondem ao ensino fundamental. Já foi apresentado aqui como sendo um documento que vai valorizar a complexidade da formação dessas etapas de forma integrada, associada, né, num aspecto mais lógico dessa formação e que não distancie as etapas ou os elos de ligação entre a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino fundamental para o ensino médio. Então, eles tentam trazer nesse documento uma intersecção de conteúdos que não quebre essa etapa de formação, né, entre essas três grandes áreas ou etapas de formação da educação básica. Então, vamos aqui ao entendimento dessa educação básica apresentada na BNCC. Então, temos aqui as etapas do conhecimento, educação infantil, fundamental e médio.
Então, a princípio, nós temos aqui as competências gerais dentro da educação infantil, que é balizada pelos direitos de aprendizagem e desenvolvimento e campos de experiência. Então, aqui, a educação infantil, ela traz aqui as etapas etárias, né, ou vamos dizer assim, as idades que vão ser contempladas nessa dimensão de construção do conhecimento, né, que é no caso da educação infantil. Temos aqui as faixas etárias que vão ser contempladas por essa etapa de construção do conhecimento. Temos aqui de 0 a 6 anos. Temos aqui, no caso, de 1 a 6 meses, né? Vamos dizer assim, são etapas que podem ser contempladas. Temos as crianças que vão ser de 1 a 7 meses, ou de 1 a 11º mês, e as crianças que vão ser contempladas aqui de 4 a 11 meses. Então, temos situações em que algumas etapas ou instituições que trabalham com o tempo integral de crianças devem levar em consideração. Então, temos aqui o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento de etapas bem elementares. A educação de crianças, de bebês, crianças pequenas e crianças entre 4 a 11 meses. Então, aqui nós temos algumas referências, né, importantes. Temos aqui o ensino fundamental, que traz aqui como áreas do conhecimento, competências específicas de área, componentes curriculares e competências específicas de componente, que são, na verdade, as organizações gerais desse currículo. Nós temos aqui os anos iniciais e os anos finais. Esses anos iniciais, né, eles vão corresponder aos primeiros anos de formação para o engajamento do aluno nas unidades temáticas de cada área. Temos objetivos de conhecimento e habilidades que perpassa, né, os anos iniciais e anos finais. Então vamos conhecer, né, as séries que correspondem a essas etapas. Temos aqui o ensino médio, certo? Que já está sendo publicado, né, os primeiros livros voltados para essa modalidade. Temos aqui as áreas de conhecimento, competências específicas, que vão priorizar a língua portuguesa e a matemática como sendo os campos que vão ser mais priorizados até o término do terceiro ano do ensino médio, e as habilidades que vai envolver as unidades temáticas. Então, isso não quer dizer que as outras disciplinas, filosofia, história, geografia, biologia, estejam suprimidas. Nós vamos entender um pouco aqui a estrutura geral da educação básica, certo? Apresentada bem no BNCC. Nós vamos aqui apresentar em cada uma dessa etapa aqui, ensino infantil, fundamental e médio, como está organizado essas unidades. Então, temos aqui os direitos, vamos dizer aqui, de aprendizagem e desenvolvimento. O que isso corresponde? Então, temos aqui os eixos estruturantes desse campo, né, de direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Temos aqui os campos de experiência, que está aqui também detalhado, no caso. Temos os 5 campos de experiências que são desenvolvidos, né, na educação infantil.
nós temos habilidades e competências que em cada etapa, seja ensino infantil, ensino fundamental e médio, vai ser referenciado por códigos alfanuméricos. Ou seja, vamos entender o que significa isso. Esse código alfanumérico, dada as diferentes os dados que vão ser organizados em tabela, né, as habilidades e competências, e especificamente, né, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eles vão ser referenciados por esse código alfanumérico. Então, o código alfanumérico, observa aqui, tem um par de números e de letras, certo? Esse primeiro par de letras corresponde ou vai indicar a etapa da educação infantil, né? Educação infantil. O primeiro par de números vai indicar a faixa etária em que esse objetivo de aprendizagem corresponde. Então, por exemplo, se está aqui 02, então aqui vai corresponder, certo, o grupo da faixa etária de crianças entre 1 a 7 meses, ou 3 anos e 11 meses. O segundo par de letras desse código alfanumérico vai corresponder ao campo de experiências a ser observado. Então, o campo de experiência, você observa aqui, o campo de experiência tem 5 campos de experiência específicos a serem contemplados na educação infantil. Então, esse segundo par de letras vai considerar essas habilidades aqui, ó, certo? Ou esses campos, ou essas dimensões da experiência da criança, certo? Seja o corpo e gestos, traços, sons, cores e formas. No caso, aqui está TS, então corresponde aqui a traços, sons, cores e formas, certo? E o segundo par de números indica a habilidade ou a posição, né, de numeração sequencial desse campo de experiências. Então, por exemplo, o primeiro campo aqui, por exemplo, temos aqui a posição da habilidade, né, no caso. Observe que esse campo ele vai corresponder a uma numeração sequencial de experiências para cada grupo ou faixa etária. Então, quando vocês observarem, no caso da educação infantil, o alfanumérico corresponde aos objetivos de aprendizagem, ele vai apresentar cada objetivo de aprendizagem como um código, né, com um código alfanumérico. 2 pares de letras, 2 pares de números. Então, esses objetivos de aprendizagem, eles vão ser apresentados de forma sequencial, 1, 2 e 3, como aqui, né? Você vai ver, no caso, traços, sons, cores e formas apresentados em 3 etapas, né? 1, 2, 3. Vou exemplificar aqui para ficar melhor. Vamos aqui levar em consideração o detalhe, né? O detalhamento dessa estrutura dentro da educação infantil. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Vou apresentar aqui para a gente. Aqui. Então, observe que quando você entrar aqui no detalhamento do campo de experiências, traços, sons e cores e formas na educação infantil, os objetivos de aprendizagem eles vão em cada uma dessas faixas etárias, certo? Ela vai apresentar 3 objetivos de ensino ou de aprendizagem. Então você vai ter aqui 1, 2 e 3, certo? Então são diretrizes para que você trabalhe a questão, né, do campo de experiências da criança nessas 3 etapas. O fato de estar sequenciado aqui,
1, 2 e 3, você observa aqui, né? Isso não significa que essas etapas mantenham uma relação hierárquica. Você tem que começar por essa, depois por essa, depois por essa. Não. Você pode iniciar pela terceira sequência aqui, depois pela segunda e primeira. A ideia é que você trabalhe essas competências, esses objetivos de conhecimento na criança. A mesma lógica vai ser para a educação infantil, né, no ensino fundamental e também no ensino médio. Vocês vão ter os objetivos de aprendizagem considerando os códigos alfanuméricos. Então, cada aula, o tópico de aula, terá ou deve, né, apresentar um objetivo de aprendizagem considerando, né, essas referências que existem na BNCC. Então, voltando aqui para o documento. Então, para todas as etapas da construção do conhecimento, você terá o objetivo de aprendizagem referenciado por esse código alfanumérico, certo? Mesma coisa se a gente colocar aqui no ensino fundamental, vai ser a mesma coisa, você terá um campo geral de habilidades a serem assistidos nos diferentes conteúdos. A educação básica no ensino fundamental, ela foi dividida em áreas, certo? Isso é importante destacar. Área de linguagem, área de matemática, área de ciências de natureza, área de ciências humanas, área de ensino religioso. Vamos explorar aqui o ensino fundamental como ficou organizado. Então, a área de linguagens ficou restrito aqui ao quê? Língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Voltando aqui. Vamos colocar aqui a etapa do ensino fundamental. A área da matemática. Nós temos a matemática como a principal referência para essa área, certo? Aqui não se inclui física, é somente matemática. Aí, no caso, área de ciências da natureza. Na área de ciências da natureza, nós vamos ter ciências, que corresponde à área voltada para as ciências biológicas. Isso sempre levando em consideração um campo de investigação, né, de procedimentos, práticas e procedimentos voltados para investigação científica, né? Então, aqui nós temos algumas referências para direcionar o desenvolvimento de competências específicas nessa área. Você vai observar que aqui embaixo vai ter as competências específicas, né, dessa área temática, ciências da natureza, voltadas para o ensino fundamental. Então, cada área, matemática, área de linguagens, vai ter aqui um parâmetro, né, de habilidades e competências a serem desenvolvidas, né, nessa etapa do conhecimento. Temos aqui também a área de ciências humanas. Então, é aqui que vai estar a geografia, a área de ciências humanas. Então, você que vai ser um futuro professor, você terá que estudar bem aqui a área de ciências humanas e as habilidades em que está sendo evocadas no documento. Então, estude o documento na sua área. Aqui nós iremos referenciar a geografia na BNCC, por assim dizer. Então, na área de ciências humanas, nós teremos a geografia e a história juntas, certo? Observe que vai ser contemplado no ensino fundamental essas áreas, algumas habilidades gerais, como, por exemplo, raciocínio espacial e temporal, certo? As noções de espaço e tempo, que são noções gerais da área de ciências humanas. Também competências gerais, que vão ser
balizadas nessa área. Vai ser a questão do espaço, do tempo do movimento, perspectiva, né, do conhecimento, da formação ética, direitos humanos, respeito ao meio ambiente, desigualdades sociais, crítica sistemática à ação humana, às relações sociais e de poder, a produção de conhecimentos e saberes. Então, são habilidades, ou podemos dizer assim, categorias básicas a serem trabalhadas na área de ciências humanas, na BNCC. Então, isso tanto no ensino fundamental dos anos iniciais, certo? Como também nos anos finais. Aqui você vai ter as competências específicas das ciências humanas para o ensino fundamental na BNCC. Temos especificamente aqui 7 elencadas, entre elas aqui a linguagem cartográfica, a perspectiva, né, dos eventos e de análise de eventos, né, no espaço comum. Você observa fenômenos acontecendo, né, de forma sincronizada. Nós temos também a perspectiva de análise de categorias muito conhecidas na geografia, como o meu texto informacional, que é uma categoria de análise produzida por Milton Santos, que foi elencado aqui na BNCC. Identificação, comparação, explicar, né, a questão da intervenção do ser humano na natureza. Então, são competências específicas no campo das ciências humanas para o ensino fundamental segundo a BNCC. A BNCC também na geografia, né, no campo da geografia, ela vai dividir a disciplina. Né? Falamos das ciências humanas, certo? Vamos agora à geografia. Lembrando que a etapa da BNCC que você deve estudar continuamente será a etapa do ensino fundamental, no caso, nós estamos tratando, a área de ciências humanas, geografia, tá bom? Então, a geografia, por sua vez, vai ficar dividida em diferentes blocos aqui. Nós temos geografia no ensino fundamental, anos iniciais, certo? Que é a primeira etapa do ensino fundamental, da disciplina de geografia, que vai ser dividida em unidades temáticas, objetivos do conhecimento e habilidades a serem desenvolvidas. A mesma coisa vai ser o ensino de geografia no ensino fundamental, nos anos finais, que também vai compor unidades temáticas, objetivos de conhecimento e habilidades. Nessa perspectiva, nós temos aqui a construção do raciocínio geográfico, estabelecido e parametrizado aqui na BNCC, leva em consideração analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem, certo? Categorias importantíssimas que são também trazidas na BNCC, os conceitos fundamentais da disciplina, como território, lugar, região, natureza, paisagem, certo? Nós temos a questão da unidade temática, sujeito e seu lugar no mundo, certo? As unidades temáticas, temos aqui a questão das escalas e conexões, que são muito importantes para o raciocínio geográfico. O mundo do trabalho, perspectiva, né, da construção do espaço geográfico. E a unidade temática, formas de representação e pensamento espacial. Então, aqui ele faz uma descrição de como você inicia, né, essa etapa do conhecimento da geografia, no ensino fundamental, no caso dos anos iniciais. Os alunos começam por meio de exercício de localização geográfica, desenvolvimento do pensamento espacial, questão sequencial, gradativa, né, desse conhecimento. E os anos finais, ele também aborda aqui, ó, anos finais, vai sugerir, ou espera-se que os alunos consigam ler, comparar, elaborar diversos tipos de mapas temáticos, assim como as mais diferentes representações utilizadas pelas ferramentas de análise espacial.
no caso, geoprocessamento, mapas elementares e outras coisas mais. Então aqui você observa a estrutura geral, né, da etapa de geografia no ensino fundamental. Então vamos aqui no ensino médio. Então, no ensino médio, pessoal, vou colocar aqui mais especificamente para nós observarmos mais essa situação. Área da linguagem, né? Então, no ensino médio nós temos não mais as áreas descritas, mas elas estão dissolvidas em grandes áreas, certo? Então, no ensino médio você terá a área da linguagem e suas tecnologias, a área da matemática e suas tecnologias, a área de ciências da natureza e suas tecnologias e áreas das ciências humanas e sociais aplicadas. Bom, a geografia estará referenciada aqui no ensino médio. Você vai encontrar os parâmetros de projetos e áreas temáticas da geografia dentro ou dissolvida na área de ciências humanas e sociais aplicadas. Vamos conhecer um pouco dessa característica. Então, a área de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, você terá a geografia referenciada aqui, ciências humanas, né? Ela vai ser apresentada na BNCC como uma ciência humana, apesar de nós termos diferentes áreas ou uma segunda interface de campo da geografia, que é a geografia física, né? Mas a geografia brasileira, como vimos nas aulas passadas, é uma geografia construída a partir de uma escola francesa que valorizava muito mais o aspecto de uma geografia humana que uma geografia física, que foi valorizado basicamente nos currículos da geografia ensinada na Europa e a geografia escolar ensinada nos Estados Unidos. Então, e também na Rússia. No Brasil, valorizou-se mais os estudos de geografia humana. Isso você pode observar as áreas de pesquisa e grupos de pesquisa no CNPq, mestrado, doutorado. O peso muito maior está na geografia humana. Então, observa-se essa situação. Então, aqui nós temos a geografia que está dissolvida nessa unidade temática, né? Então, vamos observar aqui as competências das ciências humanas, né? São relacionadas aqui à geografia no ensino médio. Então, temos aqui, por exemplo, 6 competências específicas, onde a geografia ela participa, né, da construção. Questão aí, analisar processos políticos, sociais, ambientais e culturais, analisar a formação dos territórios, fronteiras, diferentes tempos e espaço, analisar e avaliar criticamente relações de diferentes grupos, povos, sociedades, analisar as relações de produção capital-trabalho em diferentes territórios, identificar, combater diversas formas de injustiça e preconceito, violência, participar do debate político de forma crítica, respeitando diferentes posições. Então, são essas as habilidades específicas trazidas no ensino médio, onde a geografia vai participar, certo? A geografia não está apresentada no ensino médio, na BNCC, como geografia, mas, mais uma vez, ela vai ser apresentada como a área de ciências humanas. Ela está dissolvida na área de ciências humanas, certo? Então, temos aqui as habilidades, né, a serem, ou a competência específica. No caso, nós, lá na BNCC, o código alfanumérico está tida ou referenciada como habilidades de aprendizagem. O código alfanumérico no ensino médio, ensino fundamental, elas vão trazer basicamente a referência de habilidades. Então, cada código alfanumérico vai ser uma habilidade específica para ser trabalhada, certo? Aqui, as habilidades específicas do ensino médio, na geografia, né, dentro de um campo de geografia, está voltado aqui num grupo maior, por exemplo, a habilidade específica 1, que seria analisar os processos políticos, sociais. Então,
para desenvolvimento dessa competência, nós temos aqui algumas habilidades a serem trabalhadas, né? Então as habilidades, elas serão necessárias para o desenvolvimento da competência, certo? Então, uma está ligada à outra. Então, por exemplo, para você desenvolver a competência, certo? Você vai ter que trabalhar um conjunto de habilidades. Então, para desenvolver sua competência, que é analisar processos políticos, sociais, ambientais, você vai ter que desenvolver ou trabalhar com os alunos um conjunto de habilidades, certo? Esse conjunto de habilidades não tem uma relação necessariamente também hierárquica, certo? Mas eles apresentam algumas habilidades importantes para desenvolvimento dessa competência específica, certo? Então, quais são elas aqui? O código alfanumérico apresenta várias, né? Aqui, a habilidade, por exemplo, de identificar, analisar e comparar diferentes fontes narrativas. Essa segunda habilidade aqui, identificar, analisar, discutir circunstâncias históricas, geográficas. Terceira, elaborar hipóteses, selecionar evidências, compor grupos relativos e processos políticos. Então, aqui nós temos o ensino médio trazendo esse peso, né? Então, temos várias habilidades para desenvolver a competência 1, várias habilidades para desenvolver a competência 2, certo? A competência sempre vai estar aqui referenciada. Por exemplo, a competência 2, analisar a formação de territórios e fronteiras de diferentes tempos e espaços. Competência específica 3, aqui, analisar e avaliar criticamente relações. Então, para cada competência, há um grupo de habilidades a serem trabalhadas. Então, no geral, no ensino médio, nós temos 6 competências a serem desenvolvidas conforme as habilidades referenciadas na BNCC. Então, resumindo, nossa aula teve como objetivo apresentar a base nacional comum curricular, apresentar o esquema geral de organização desse documento para a educação básica brasileira. Aqui nós temos a educação infantil, né? Essa base nacional está dividida em 3 etapas da educação básica: educação infantil, fundamental e média. A educação infantil, ela traz objetivos de aprendizagem e campos de competência, dividida em faixas etárias. Cada faixa etária vai ter um objetivo de aprendizagem específico, referenciado por um código alfanumérico, certo? E vai corresponder aos objetivos de aprendizagem desse aluno. Temos a educação fundamental, a segunda etapa de construção do conhecimento, que é dividida nas séries iniciais, aqui, de 1º ao 5º ano, e anos finais, de 6º ao 9º ano. Cada etapa, né, ou faixa etária do ensino fundamental vai estar dividido em unidades temáticas, certo? Observe que cada unidade temática, linguagens, né, está dividida em 3 disciplinas básicas aqui. No ensino inicial, língua portuguesa, arte, educação, física. Nos anos iniciais, né, nos anos finais, você vai ter não somente língua portuguesa, arte e educação física, como também a língua inglesa. Então, a língua inglesa ela vai começar a ser ensinada na educação fundamental a partir do 6º ano e 9º ano, certo? Ao 9º ano. No caso, as demais disciplinas vão comportar tanto as séries iniciais como as séries finais, entre elas as unidades temáticas: matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. A matemática ela é uma unidade específica isolada, assim como as ciências da natureza. No caso, a geografia vai estar dissolvida aqui na área temática geral de ciências humanas. Geografia e história serão as 2 disciplinas dentro dessa grande área. E o ensino religioso, né, também vai abarcar tanto as séries iniciais como as séries finais. Então, a geografia, observem, ela vai estar localizada na área de ciências humanas, ensino fundamental. E por fim, temos aqui
o ensino médio. Ensino médio, observe que, diferentemente aqui do ensino fundamental, a geografia ela aparece, né, como disciplina a ser trabalhada numa área geral. Já no ensino médio, não é assim que vai acontecer. A geografia ela vai estar dissolvida em projetos que vão ser desenvolvidos, né, a partir do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. As únicas unidades ou áreas do conhecimento que aparecem ainda é língua portuguesa e matemática. Aqui observe que cada área vai levar em consideração tecnologias, um aspecto mais tecnológico. Uma crítica que se faz no caso das ciências humanas é que haveria a necessidade de atualizar a perspectiva das ciências humanas enquanto uma área técnica também, que apresenta suas tecnologias. Por exemplo, a geografia é uma disciplina que trabalha com georreferenciamento, trabalha, né, com análise de imagens de sensoriamento remoto, desenvolvimento de cartografias digitais e diferentes tecnologias educacionais e metodologias, como, por exemplo, o Google Earth, entendeu? E tudo está hoje apresentado em softwares. Todas essas superfícies cartográficas estão apresentadas em softwares, né, ou aplicativos para serem baixados em smartphone. Então, o peso, né, das perspectivas tecnológicas na área de ciências humanas é uma crítica a ser feita a essa estrutura da BNCC. Isso é uma crítica particular, mais particular minha, mas com certeza deve haver outras análises também que convergem com a minha. Então, essa foi a apresentação geral do que nós chamamos de BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Ficamos por aqui e até a próxima aula.